Eu vou responder a pergunta de um amigo, Luciano, lá de Campo Grande, que deixou como sugestão para a gente começar a falar. Que esses líderes religiosos que estão hoje demonizando a esquerda sempre estiveram ao lado da esquerda quando essa sim estava no poder, ou seja, nada mudou e nada vai mudar se as pessoas não tiverem um direcionamento de Deus, uma revelação de Deus de quem são realmente as pessoas que precisam estar lá na política. Eu também não quero aqui demonizar a política, dizer que não tem jeito, que nunca vai ter jeito, não é isso. O problema é que a maioria das pessoas, elas vão como gado ou como bode ou sei lá, como ovelha, quer dizer, como ovelha não, porque a ovelha segue a voz do pastor. Então o nosso problema não são os políticos que estão lá se dizendo evangélicos ou a bancada evangélica. O problema é estrutural, são as ovelhas que não ouvem a voz do pastor, do sumo pastor, e fica ouvindo vozes de pseudo-pastores políticos e totalmente envolvidos com a política, não é com a direita ou com a esquerda. Eles estão envolvidos com um projeto de poder que os garanta, como a gente tem visto aí, a isenção de débitos decorrentes de pura irresponsabilidade, porque as igrejas, elas são isentas. A igreja não deveria dever nada ao Estado. Se ela deve, é porque ela deixou de apresentar documentos muitas vezes simples, que qualquer contador chega lá e apresenta. Ou seja, se a igreja deve alguma coisa, é porque ela não apresentou os documentos necessários na data, principalmente na data, para que assim pudesse permanecer com a sua isenção, né, ou com os seus títulos de filantropia que muitas têm. Os políticos são os mesmos, a política é a mesma e a Bíblia continua atual, falando sobre esses falsos profetas que conduzem as ovelhas do Senhor ao precipício, que não abrem a cabeça das pessoas, ficam apenas com promessas vãs de que vai melhorar, de que vai... se tirar a esquerda, é a direita que vai dar jeito. As promessas da direita são tão parecidas com a esquerda que a gente poderia dizer que nem há esquerda e direita frente ao nosso país ou toda a destruição que a democracia tem feito dentro das igrejas. Para a igreja santa e verdadeira, é indiferente quem esteja no poder, porque quem governa, quem instrui, quem direciona o povo é Deus. É Deus que dá a oportunidade de um jovem se formar, de ir para o seminário ou de ir para uma faculdade, assim como foi comigo. Eu não lembro nem quem era o poder que estava na época que eu me converti, mas eu tenho certeza de que Deus estava comigo e não foram políticas públicas que me levou a estar onde eu estou hoje, pela misericórdia do Senhor. Então que o povo acorde e lembre-se do Senhor, porque muitos se esqueceram de quem é Deus, muitos se esqueceram que as promessas do Senhor não são para esse mundo, muitos se esqueceram de que Deus tem um plano melhor para as suas vidas que não envolve os governantes, não envolve a política. E se esses líderes religiosos, pseudos, pastores, que estão lá muitas vezes denegrindo a imagem de outros pastores, brigando entre si por conta de um candidato ou de outro candidato, permanecerem influenciando as pessoas, aí sim nada vai mudar, porque Deus ainda não teve a oportunidade de tocar na vida dos eleitores. Ouçam a Deus, busquem a Deus e Deus vai revelar. Esqueçam os pastores, esqueçam os líderes religiosos, esqueçam essa córdia de ladrões, de cães gulosos, que sempre querem mais, que estão sempre buscando a cada dia mais poder, dinheiro, visibilidade, fama. Eleitores, ovelhas do Senhor, Deus, busque ao Senhor e Ele
há de te revelar em quem você deve votar, ou como muitas vezes aconteceu na minha vida, para que você não vote em ninguém e não faça campanha política para quem quer que seja, porque Deus nunca fez nenhum tipo de proselitismo para os políticos da sua época. Se Jesus tivesse interesse em política, ele tinha se aliado no seu tempo, mas não, pelo contrário, ele denunciou as mazelas do governo do seu tempo e disse a todos: não vim instaurar um novo reino, uma nova política, um novo partido. Eu vim para que vocês tenham a vida e vida em abundância. Então, foque em Deus, busque a Deus e Ele providenciará todo o restante que você necessita para que o mundo veja em você, não que o seu candidato está lá no poder, mas que o mundo veja em você a glória de Deus.